Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa. Eu espero que hoje todos estejam muito felizes, porque eu estou. É dia de finalmente ver a bola voar. Vai começar para valer. Teremos Detroit Lions visitando Kansas City Chiefs na abertura da temporada. Chegou o tão sonhado dia que a gente espera ali desde fevereiro. Tá de volta a NFL e hoje é dia de comemorar, de falar dessa partida e também falar do contrato do Nick Bosa. Temos notícias, então se liga aqui no Toque Passa, já comemora deixando aquela curtida pra gente, fortaleça o Toque Passa, estamos crescendo graças a vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o canal. Se puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do clube de membros, como ó, Roberto Neves e Diogo Fernandes de Carvalho, Dedeco, Marcelo Sampaio. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tá? Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios. Hoje à noite vai ter live, vou sortear 3 camisas da Fanática, mais uma réplica da Eduque, que é a bola da NFL. Com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros. Conheça a Fanatic Sport Nation, que tem camisetas maravilhosas, como essa aqui, ó. Tô vestindo hoje porque o coração é futebol americano, completamente futebol americano. Então aqui embaixo tem o link para você conhecer a Fanática e cupom de desconto. E também convido você a abrir sua conta na BetMais, porque a NFL tá voltando e eu sei que você manja muito e vai poder tirar uma graninha, fazer uma aposta e ganhar uma grana com a NFL na BetMais. Aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta através do Toque Passa, que teremos novidades. Vamos nessa então, roda a vinheta. Enfim, 7 de setembro, vamos comemorar. Que feriado que eu tô afim de ver a NFL, que eu tô afim de ver a bola voar às 9h20 da noite no horário de Brasília. Pra mim já é amanhã, né? 1h20 da manhã começa o jogo aqui, mas, pô, expectativa. Eu não sei que horas que eu vou dormir, mas eu sei que quando eu for dormir, eu vou estar realizado, vou acordar cedo da manhã pra falar do jogo, porque vai ser muito legal. Hoje vai ter live, tá? A partir de umas 15 para 7, não sei se 6h30, 15 para 7, vai ter um esquenta do esquenta, a gente vai fazer o sorteio das camisas, da bola também, conversar, falar de aposta, né? Vai ser um bate-papo bem legal, aqui um esquenta do esquenta para começar a temporada. Depois eu ainda estarei na live dos meus amigos arquibaldos, né? A partir das 8h30 da noite. Fica ligado nas minhas redes sociais lá que eu vou colocar o link para vocês bater um papo sobre futebol americano. Hoje é dia de conversar muito sobre isso, né? Quero fazer uma errata para começar esse vídeo aqui sobre os palpites de ontem, porque eu elogiei o sistema lá das previsões, mas eles me extraíram, tá? Porque na hora que eu fui tirar o print das divisões, eles não tinham salvado um palpite meu, e aí ficam os Dolphins e os Eagles ficaram com jogos a menos. Porém, o palpite estava tudo certo, não mudou nada na classificação, não mudou nada no seeds, estava tudo direitinho, tá? Eu vou postar na comunidade depois como é que ficou certinho aqui cada uma das divisões, mas não muda o meu comentário, mudava só aquela artezinha, até coloquei um disclaimer no vídeo de ontem para ficar bem claro. Vamos começar então com um fim de novela. Vamos falar aqui porque o San Francisco 49ers foi lá e encheu os bolsos de Nick Bosa como a gente imaginava. E agora nós temos o melhor jogador defensivo da última temporada como o jogador mais bem pago, não quarterback, da NFL, né? Assinou uma extensão contratual de 5 anos com 170 milhões de dólares, nada mal. Dessa grana aí, 122 milhões e meio são garantidos. Tá feliz, nosso Bolsa, né? Nosso Bolsa tá sossegadão, vai começar a temporada bem, o holdout valeu a pena, foi bem pago, passou o Aaron Donald como o jogador mais bem pago, sem ser um quarterback na NFL. Agora tem uma média de 34 milhões de dólares por temporada, enquanto o Donald tá pobrezinho lá com 31,7 milhões do contrato que ele assinou com a equipe dos Rams na temporada passada. 25 anos, eu acho muito justo esse pagamento pro Bolsa, ele merecia isso. Não restava alternativa para a equipe dos 49ers, além de pagar o que o Bolsa queria receber, né? Era uma questão mais de fazer a estrutura funcionar para encaixar essa grana, mas a grana tinha que entrar no bolso do Bolsa. O cara foi o jogador defensivo da temporada passada, 18 sacks e meio, é a peça central dessa defesa, é um jogador fundamental para os planos, para as pretensões da equipe dos 49ers esse ano. E você pode aproveitar, né? Porque você tem um quarterback em contrato de calouro, você tem uma escolha de 7ª rodada como jogador, ela tem uma graninha que cai ainda lá do Trey Lance, que foi de primeira rodada, mesmo assim era um quarterback calouro, e você tem que aproveitar isso. Você não está pagando um salário top para o quarterback, aí você pode pagar para outros jogadores. O Aaron Donald era o reinante, né, no ano passado, quando assinou o contrato dele lá, mas agora, cara,
O Bolsa é o melhor jogador defensivo da NFL. Não tenho muito o que dizer. E eu acho. Cara, o Mike Tomlin estava certo ontem, né? A gente até comentou aqui que ele falou que estava se preparando para o Bolsa, porque ele já tinha visto esse filme com o TJ Watt em 2021, ia rolar a mesma coisa, o cara ia assinar um contrato e ia jogar no final de semana, e aí teremos o camisa 97 perseguindo o Kenny Pickett no final de semana. Vai ser legal, tá? E inclusive estarei fazendo esse jogo na tela da ESPN 3 a partir das 2 da tarde de Brasília. Vou estar lá com o Vinícius Moura, a gente vai trazer essa partidaça, esse jogaço, e vai ser legal. É um ingrediente a mais, essa volta do Bolsa, porque vai estar com tudo, né? Tenho certeza disso. Não é fácil pagar isso para um defensor, mas, como eu disse, tem essa questão do contrato. Mesmo assim, eles tiveram que fazer algumas movimentações. Aliás, ontem era o prazo final para os times, acabava aquela regra do top 51 de salários, né, os 51 maiores salários, que rege ali a pré-temporada. Ontem tinha que botar todo mundo na folha salarial, os 53 jogadores, mais o practice squad. E aí eles tiveram que fazer algumas reestruturações, mexeram nos contratos do George Kittle e também do Trent Williams. Né, do Kittle tiraram cerca de 10 milhões, transformaram 10 milhões que era do salário em signing bônus, e do Williams foram 18 milhões. Aí, como você transforma em signing bônus, você consegue parcelar, jogar mais lá para frente. Claro que essa conta sempre chega, isso a gente tem que falar. Resolvido para esse ano, tá tudo certinho, tá tudo encaixado, tem pouco espaço para movimentar, caso precise de alguma coisa ao longo da temporada, mas tá arrumadinho isso aí, depois precisar de alguma coisa. O problema é o ano que vem. O ano que vem, os 49ers já têm comprometidos aí cerca de 263 milhões de dólares. E o cap previsto está na casa dos 256. Então vai ter que trabalhar muito aí, né? Quando acabar o Super Bowl ali, passou fevereiro, vai ter que sentar, renegociar algumas coisas, joga para cá, joga para lá, arruma aqui, ajusta ali, para encaixar todo mundo, mas a conta sempre chega. O caso é esse, tá? É claro que o maior contrato sempre vai ser o próximo. Então, por exemplo, quem está esfregando a mão agora na fila é o Micah Parsons. Né? Final dessa temporada, ele está apto a receber um novo contrato da equipe do Dallas Cowboys e certamente vai querer ganhar nessa mesma casa. O Brian Burns, lá na equipe dos Panthers, ele fez hold-in nos últimos dias, treinou normalmente ontem. Disseram que, assim, ele vendo ainda o Bolsa, ele quer ganhar na casa dos 30 milhões de dólares. Ó, não vou passar o Bolsa, não sou melhor que o Bolsa, não vou ganhar mais do que ele, mas quero entrar na casa dos 30. Acho que eu já mereço alguma coisa do gênero. Enquanto isso, os Panthers estão pensando em pagar alguma coisa mais ou menos na linha do Max Crosby, lá nos Raiders, cerca de 24 milhões. E aí tem o impasse, né? Mas ele treinou e deve jogar no final de semana. Cara, mudou o patamar. Né? O Bolsa era o cara para fazer isso, mudou o patamar do defensive end, e é claro que a gente vai ter um monte de gente reclamando e querendo ganhar mais grana. Faz sentido, cada um quer salvar o seu e eu não vou julgar. Mas tá aí, acabou a novela. Para os torcedores dos 49ers, não teve troca, não teve nada, vai jogar domingo. E vou acompanhar, hein? Convite mais uma vez feito para vocês já. Domingão, 2 da tarde, ESPN 3. Steelers e 49ers, jogaço para começar bem essa minha segunda temporada como comentarista nos canais ESPN. Vamos lá para notícias da enfermaria, seguindo no 49ers, eu falei do Kittle aqui, o George Kittle esteve limitado na atividade de ontem, ele está listado com um problema na virilha, um problema que tem incomodado durante a pré-temporada, a gente não sabe qual que vai ser o status dele, treinou limitado, a gente vai conseguir acompanhando para ver se tem novidade. No Seattle Seahawks, o Jackson Smith-Njigba, calouro, wide receiver, que foi muito bem aí durante a pré-temporada, deve jogar contra os Rams na semana 1. A informação veio do próprio head coach, o Pete Carroll. O Njigba que teve uma fratura ali no punho no jogo contra o Dallas Cowboys na pré-temporada, passou por cirurgia, mas voltou a treinar semana passada e aparentemente está tudo bem, deve ir para o jogo. Enquanto isso, nos Rams, o Cooper Kupp está fora da partida, né? O McVay confirmou que não vai jogar, que não tem como, e assim, não descarta a chance de colocar o jogador na injury reserve, mas fala que não é uma decisão deste momento. Se colocar na injury reserve, perde pelo menos 4 jogos, mas eles acreditam que talvez ele se recupere um pouco antes. Né? O Cooper Kupp segue procurando especialistas, conversando com especialistas, foi até Minneapolis para conversar com um cara, porque é um problema no posterior da coxa e eles não sabem ao certo se é uma questão só de tecido, né, muscular, se é só um problema no músculo ou se envolve o nervo.
que aí é um pouco mais complicado, eles seguem tentando descobrir isso, e enquanto isso os Rams não contam com o grande wide receiver que tem na equipe. Antes de irmos falar do jogo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o troféu Caleb Williams, né? Porque o Caleb tá meio que ficando uma taça das bolinhas. Será? Existe essa chance? Bom, o pai do jogador, o Carl Williams, deu uma entrevista lá para GQ, né? A revista fez um perfil sobre o Caleb Williams, astro quarterback de USC, dos Trojans. Cara, apontado por todo mundo como o favorito a ganhar um Heisman esse ano, ia ser a first pick do ano que vem, mas o pai criticou aí essa ideia do melhor jogador ter que acabar indo para o pior time da NFL, né? Falou, pô, eu entendo, eu gosto dessa ideia, acho que é uma boa iniciativa da NFL para tentar manter um equilíbrio. Você imagina só, eu não gosto nem da história do sorteio. Ah, o sorteio vai evitar o tank. Não vai evitar porque o tank ainda te dá uma chance de ter mais chance de ter o melhor jogador, né? Acontece na NBA, tem time tancando na NBA também, só não querem falar. A primeira regra do Clube do Tank é não falar sobre o Clube do Tank. E aí ele até comentou que conversou com o Arch Manning, que sofreu aí 12 anos num horrível time dos Saints. Ele foi a pick número 2 de 71, o pai do Eli e do Peyton, e acabou não tendo uma carreira como ele poderia ter tido, porque ele jogou num time totalmente disfuncional, que era a equipe dos Saints. Eu sou mais favorável a você dar mais alternativa para os jogadores acabarem mudando de time lá na frente, se as coisas não dão certo, né? Do que propriamente mudar o draft. Eu gosto dessa ideia do time ter uma chance, né, de buscar o melhor calouro que tá vindo. Você imagina só se, pô, os Patriots tivessem tido a chance de pegar um Trevor Lawrence, né? Ah, perdeu o Brady, mas agora vai ter um, né? Pelo menos tenha um ano horrível para depois, né, se arrumar de uma vez. Outros times demoram um pouco mais. Aí o pai do Caleb, né, o Carl, falou assim, ó: o Caleb tem 2 tiros para dar na maçã, ele tem 2 chances, tem 2 oportunidades, ele é elegível para mais 2 anos no college football, é isso que ele quis dizer. Se não tiver uma situação boa na época do draft, na verdade ele pode voltar para a faculdade. E é o caso, né? Bom, a dica foi passada, assim, não adianta tancar se você não mostrar minimamente uma confiança, tá certo? Se você mostrar que você é uma franquia completamente desorganizada, se for uma porcaria completa, tá, Arizona Cardinals, o moleque vai preferir apanhar mais um ano de graça lá no college football, né? Porque do que jogar. Sinceridade, tá certo ele, tá muito certo o Caleb. Eu não acredito muito, eu acho que é meio que um golpe, mas o recado é muito correto. Porque, cara, vamos pegar o Arizona Cardinals. Em 2018, então comandado pelo Steve Wilkes, que só teve um ano como treinador, eles pegaram o Josh Rosen com a pick número 10. No ano seguinte, tchau, Josh Rosen, eu vou pegar o Kyle Murray, agora com o Cliff Kingsbury como meu treinador. No ano passado, pega e dá um baita do contrato pro Murray, né? Com polêmica aí, tempo de estudo e tudo mais. Bom, manda embora o Kingsbury, não funcionou, já estava claro que não ia funcionar, mas manda embora com o cara, pega o Jonathan Gannon, já estão falando em buscar um novo quarterback no próximo draft, de se livrar do Kyle Murray, buscar o Caleb Williams, e aí eu não sei se o Gannon vai ser o técnico no próximo ano, ou então no outro ano. É um time muito desorganizado, não passa confiança nenhuma. O torcedor do Arizona Cardinals não confia no front office, não tem por que ninguém acreditar, é um time que tem muita reclamação de tudo, sabe? De piso soltando, de cobrar por comida, é uma coisa absurda. Então, eu acho que faz sentido essa birra, esse bater no pé. Né? Se eu sou o pai do Caleb Williams, eu também não ia querer. Né? Cara, os Cardinals estão me parecendo uma máquina de moer talento. Não é a única na NFL no momento, não é a única na história. Os Jets já foram assim, os Browns fizeram isso. Ir para lá totalmente desorganizado, você não dá tempo, você é uma sentença de morte para um talento. O cara pode chegar lá e não render nada, ficar com trauma, né, Sam Darnold? Pode ficar destruído porque não teve um ambiente ideal para você evoluir o seu jogo, para você aprender, para você.
É muito difícil. Às vezes ser o melhor jogador universitário, questão de quarterback, é uma maldição, porque você vai parar num lugar que você vai entrar numa outra liga, que tem uma leitura diferente, que tem um adversário diferente, que você tem que aprender muita coisa, e você não tem simplesmente uma estrutura para aprender isso, para conseguir evoluir. Então tem muita gente que sofre, muitos talentos são perdidos simplesmente porque caem em times completamente desorganizados, como é o caso do Arizona Cardinals neste momento, tá? O Caleb Williams no ano passado teve mais de 4.500 jardas, um fenômeno, um cara muito bom mesmo, 42 passos para touchdown, só 5 interceptações, correu para outros 10 touchdowns, isso em 13 jogos, nesse ano são 2 partidas, já tem 597 jardas, 9 passos para touchdown, 73,5% de aproveitamento dos passes, o cara já é o favorito a ganhar o Heisman, muito cotado, e eu quero que chegue na NFL conseguindo evoluir esse talento, conseguir transportar o que ele faz no college para um nível de NFL. Ele tem nível de NFL. Eu quero que ele consiga, de fato, fazer essa transição e precisa cair num time organizado. Não sei se os Cardinals são neste momento. E às vezes, se eu sou o pai dele mesmo, falava isso, cara, fica mais um ano no college, estuda um pouco mais aí. E depois a gente vê, quem sabe, seja um time mais organizado a ficar com a first pick por várias situações, sei lá, né? Às vezes acontece, dá tudo errado aí, e um time mais estruturado, time sério, né? Não o Arizona Cardinals. Agora sim, vamos falar da bola voando, porque teremos a partida Kansas City Chiefs e Detroit Lions abrindo a temporada a partir das 9h20 da noite no horário de Brasília. Transmissão nos canais ESPN, do Game Pass, da Eleven Sports aqui em Portugal, para mim já 1h20 da manhã. Vai ter live no Toque Passa, reforço o convite, perto das 7 da noite a gente vai começar, então já se inscreve e clica no sininho aqui, porque aí você vai ser notificado quando for começar essa live. A gente vai seguir até umas 8 horas da noite, e aí às 8h30 eu vou lá conversar com os caras do Arquibaldos. Cara, vou falar muito de futebol americano hoje. E vai ter uma festa tremenda no Arrowhead Stadium, né? Desfraudando o banner de campeão do Super Bowl 57, comemoração, os Chiefs venceram as últimas 8 estreias que tiveram na NFL, a maior sequência ativa aí da liga, mas existem algumas dúvidas importantes para esse time nesta noite, né? Vou começar com o Travis Kelce, né? Foi listado como questionável para a partida. Questionável, a gente vai lembrando aqui os fatores para a galera. Quando parece questionável, você coloca 50-50, chance de jogar e a chance de não jogar. Quando é doubtful, né, duvidoso, aí você pode colocar uns 75-25 e geralmente não joga. Apareceu doubtful, esquece, o cara não vai jogar. Para quem perdeu os últimos dias, ele teve uma hiperextensão no joelho durante um treinamento, saiu andando, né, mancando, mas saiu sozinho e tem uma inflamação no local. Os exames mostraram que o ACL está intacto, não tem um problema no ligamento, não é uma lesão para perder aí a temporada, mas assim, deve jogar se não tiver inflamação, ou se essa inflamação não limitar o jogador. Conhecendo o Travis Kelce, o que ele é, o jeito que ele faz, tudo mais, pensando que os Chiefs jogam hoje, depois tem 10 dias para o jogo contra os Jaguars, que também é uma partida importante, a tendência é que ele jogue, mas eu não sei se ele vai estar 100% no seu movimento, se ele vai estar, né, só com uma infiltração ali, que pode incomodar em certo momento. Tudo isso a gente vai ter que levar em consideração para essa partida. Por outro lado, o Kadarius Toney e também o L'Jarius Sneed estavam limitados durante a semana, trabalharam normalmente, então, né, saíram do injury report, não são problemas para essa partida importante para a equipe do Kansas City Chiefs. O outro ponto se chama Chris Jones, astro da defesa, peça que é fundamental para o time, a gente já vem batendo nessa tecla aqui há um certo tempo. Se você estava numa caverna desde fevereiro, se acabou o Super Bowl, você não liga para a NFL, né, e está voltando agora, seja muito bem-vindo de volta, mas o Jones fez holdout, quer um contrato novo, quer ganhar mais dinheiro, e é pouco provável que ele jogue. Ele até participou de um evento aí no hospital, né, em Kansas City, e perguntaram para ele como é que ele estava. Ele falou, cara, se eu assinar o contrato, eu tô de volta no dia seguinte. Como ele não assinou o contrato ontem, né, se assinar hoje, ele volta no dia seguinte, ele vai voltar só amanhã, então não jogaria. Eu não descarto completamente a hipótese dele jogar, porque eu acho que ainda existe uma chance, ele assina, bota a roupa e entra em campo, e ainda assim vai ser um grande jogador, talvez não no nível do Chris Jones, mas ainda uma peça importante, e ele é importante nessa defesa. Os números mostram isso. Segundo o Next Gen, né, o Next Gen Stats
da NFL, mudei Next Stats, o Next Gen Stats, o Kansas City Chiefs com o Chris Jones teve a 13ª defesa em percentual de pressão e a terceira em percentual de sacks contra os adversários. Sem o Chris Jones, os números caíram para 30º e 31º, né? 30º em pressão, 31º em sack. Então os números mostram a importância do Chris Jones, o quanto que ele muda esse patamar. E aí a gente vai colocar num outro fator para analisar esse jogo, sem o Chris Jones, essa peça importante, essa defesa que teve problemas sem o jogador, contra uma linha ofensiva que é fortíssima, uma linha ofensiva que foi a terceira melhor em percentual em sacks cedidos na temporada passada. Deram tempo pro Goff. O Goff com tempo consegue tirar algumas coisas. Eu não sou aquela crítica completa para cima do Goff, não. Eu sou um cara que gosta ali. O Chris Jones, cara, o papel mais importante do Jones nesse momento, eu acho que é para evitar que os Chiefs tenham que ir necessariamente para aquele tiroteio, né? A defesa dos Lions no ano passado, ela cedia muitos pontos. Começou muito mal, depois teve uma melhora, mas mesmo assim era uma defesa que cedia muitos pontos e os Lions conseguiam fazer muitos pontos. Venceram jogos em que foi esse tiroteio. Contar com o Mahomes, claro que é ótimo, né? Eu prefiro. Mas você tem que ir pro tiroteio, mas você tem o Mahomes. Tá ótimo, ok. Eu vou pra trocação. Sem problema nenhum, o Mahomes eu sei que vai conseguir me entregar. Mas com o principal alvo dele, o Kelce, limitado. Com algumas peças que a gente tem alguns questionamentos ainda, por mais que eu tenha uma crença que vão render bem esses wide receivers. Não é mais nenhum Tyreek Hill, não é aquele elenco estrelado de recebedores. E chegaram reforços importantes na defesa dos Lions. Teoricamente é uma defesa melhor do que no ano passado, até porque pior era difícil. O Mosley não vai jogar ainda, tá lesionado, mas você tem o Brian Branch, calouro aí, que já ganhou posição no time e me parece uma peça interessante. O CJ Gardner-Johnson, que foi um dos grandes defensores na temporada passada na equipe dos Eagles, está lá agora nos Lions. Você tem o Ken Sutton. Você tem peças importantes que podem atrapalhar um pouquinho a vida do Patrick Mahomes. E seu ataque tende a produzir pontos, né? O Jared Goff tá com uma sequência de passes sem interceptação, que já é a quinta maior da história da NFL. Eu dei uma zicada, né? Mas são 324 passes sem interceptação pro Jared Goff, terminou assim a temporada passada. Tem uma chance de passar a quarta melhor é do Derek Carr em 2018, 332, o Tom Brady em 2010, 2011 foi 358, então ele pode ultrapassar, pode ter a terceira maior sequência de passes sem interceptação. O recorde é do Aaron Rodgers, 402 lá em 2018, né? O Tom Brady teve aí outro número, 399, o ano passado mesmo, né? Ele teve aquela sequência muito boa, tentava muitos passes, mas não era interceptado. Agora, é claro que isso aqui é uma zicada. O primeiro passe do Goff nessa noite vai ser uma interceptação. A gente sabe muito bem, porque estatística não tem como evitar, né? No-hitter no beisebol. Você falou, tá tendo um no-hitter. Acabou. Acabou naquele mesmo instante. Mas o ataque é bom, né? Eu tenho algumas dúvidas. O Jahmyr Gibbs é uma peça que eu quero muito ver. Eu acho que ele foi um hit no draft. Não teria pego na primeira rodada. Não acho que era jogador para sair com com uma escolha de primeira rodada da equipe dos Lions, e faz menos sentido para mim ainda ler algumas coisas, estão colocando, vamos usar o Gibbs de formas diferentes. É um running back. Estão apontando que ele vai ser uma das principais peças em profundidade. E aí, o Ben Johnson, você tem crédito, mas, meu amigo, né, me parece, sei lá, uma falta de opção. O DJ Shark não tá mais no time, você vai ter que, mas o running back, o Jameson Williamson tá suspenso, então Jahmyr Gibbs, sério mesmo? Essa vai ser a alternativa sua? Não gosto. Sam Laporta, que é um tight end, que veio na segunda rodada, que eu tinha por alta conta no draft, acho um bom tight end, mas ainda assim é um calouro. Acho que vai conseguir substituir bem o TJ Hawkinson, mas eu não vou cravar que, ele vai ser sensacional. Claro que o alvo de confiança vai ser o Amon-Ra St. Brown ainda, né? Foi uma conexão que funcionou muito bem e tem essa sintonia já com o Goff de outras temporadas, então eu acho que vai ser um ataque interessante que vai conseguir produzir muitos pontos. Os Lions chegam hypados, venceram 8 dos últimos 10 jogos na temporada passada, quase chegaram nos playoffs, né? Terminaram muito bem, acabando com o sonho dos Packers de irem para a pós-temporada. E esse ano os Lions são apontados como favoritos a ganhar a NFC Norte, né? Desde a formação, essa formação da NFC Norte que vem de 2002, né, com esses 4 times,
Os Lions nunca conquistaram, a última vez que conquistaram a divisão foi em 93 e nunca foram apontados como favoritos. É o primeiro ano que isso acontece. É um hype bem grande, né? Porque faz sentido, né? Eu gosto. O ano passado a gente viu os Bills botando água no chope dos Rams, mas eu acho que a vitória era mais provável dos Bills. Eu tinha até apostado nessa vitória da equipe do Buffalo Bills. Será que vai rolar esse ano? Acho menos provável. Porque no fim das contas, é difícil cravar. É um jogo que é muito complicado de fazer previsão. Acho só que vai ser um jogo divertido, com as duas equipes passando dos 30 pontos. Vai ser interessante, mas no final tem o fator treinador também. E o Andy Reid é o jogo mais scriptado da temporada, porque você passa sabendo, vou enfrentar os Lions, ok, o que eu faço, o que eles fazem bem, o que eles podem fazer de bem, o que eu vou fazer. Então mesmo Travis Kelce meia boca, Chris Jones sem jogar, eu sei que o Andy Reid vai ter soluções, e ele é um treinador que está num patamar muito acima do que o Dan Campbell. Campbell, para mim, é um animador de torcida, um animador de elenco, mas no ponto de vista de treinador, o Andy Reid dá um pau nele tremendo, tremendo mesmo. Na briga, na trocação ali, eu postava no Dan Campbell, que é bombadão, né, contra o nosso fofinho Andy Reid. Mas, assim, como treinador, eu fico com o Reid sem pensar duas vezes. Eu vou ficar com um palpite com os Chiefs, não vou fugir da raia, vou fazer meu placar, inclusive, aqui, vou colocar uma vitória dos Chiefs por 34-30. Nas casas de aposta, o spread ali tá de 4,5 para a equipe dos Chiefs, né? Eu acho que vai ficar abaixo do que, mas 34-30 é o meu palpite para esse jogo e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu palpite. A gente vai voltar aqui. Começamos. Vou dormir, não sei que horas que eu vou dormir, não sei quando que eu vou dormir, quanto tempo eu vou dormir, mas amanhã cedo estou aqui acordadíssimo para falar desse jogo. Vai ter vídeo também falando do que vem no final de semana. Então fica ligado. Tá só começando a temporada, meus amigos. Sejam bem-vindos. Novamente, 2023 começa oficialmente nessa noite. Tô felizaço. Aquele abraço.